Bem-vindos a mais um episódio do UpdateCast. Eu sou a Adriana, host do canal, e aqui é um ambiente onde a gente fala sobre negócios, mentalidade empreendedora, e a gente sempre está entrevistando empresários, líderes, que através das suas trajetórias e histórias, a gente cria mais conexão, mais network aqui para o nosso canal e inspiração para todos vocês que nos seguem. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Thiago Schulze. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adri. Obrigado. É um prazer estar aqui. O Thiago, ele é um dos facilitadores aqui do Update, vamos dizer assim. Eu gostei da palavra, facilitador. É um bom eufemismo para resolvedor de problema. Exatamente. Não, ele é diretor de TV e ele é proprietário aqui da Podcast.me, que é a produtora no qual a gente grava aqui os nossos episódios, e a gente tem o prazer de te entrevistar hoje. É um prazer, eu fico muito entusiasmado de estar na frente da câmera. É um lugar que eu não costumo estar com frequência, então vou aproveitar. Hoje é seu dia, hoje é meu atrás dia. Dos bastidores. E hoje, gente, olha que legal, né? A gente começou a gravar, ele deu um toque sobre o microfone. Cara, a gente que grava, a gente não percebe algumas coisas. E ele que entende de técnica, que trabalha há muitos anos aí em televisão, e a gente vai falar um pouco aí da sua vida e da sua trajetória. Cara, a gente às vezes fica tenso, e o microfone é o nosso amigo. Ó, aprendi hoje que o microfone a gente consegue aí deixar a conversa mais tranquila, que a gente fica meio tenso ali na frente do microfone, não, né? As pessoas, quando elas veem, assim, uma estrutura que parece muito engessada, né? Tá tudo amarrado, Sim. Tudo preso. Elas tendem a ficar presas também, né? E o microfone, ele é extremamente importante. Imagina que você vai tirar foto de alguma coisa e a câmera tá apontada para o lugar que você não quer, né? O microfone é o que tira a foto da sua voz. Então, você tem que focalizar a sua voz. Então, se eventualmente a pessoa, o cliente, quiser se movimentar, não tem problema. A pessoa ela pode se afastar, mas ela traz o microfone junto. Gente, olha isso. Só, agora, que legal. Gente, ninguém me segura mais. O importante é que ele fique assim, para te ajudar também. Porque senão gera um monte de trabalho depois na edição, a gente tem que corrigir o volume, tem que ajustar. Não, e você já tem a chance de ficar bonitinho, né? Desde o começo, né? Por que não? Não, e obrigada, Thiago. Olha, é uma dica que eu vou... Eu fiquei até pensando uma vez em fazer um curso de ética no estúdio de... etiqueta no estúdio de podcast. Ó, tá aí, tá um episódio aí. A gente pode falar sobre isso. Porque é um universo, né? Você entra assim, muita luz, muita coisa, né? Parece que você vai entrar numa engrenagem que você não conhece, e aí o que a gente faz quando a gente não conhece alguma coisa? Vai com calma, fica quieto. E causa estranhamento. E você não relaxa. E eu percebo a cada episódio que eu gravo assim com os convidados, eles chegam todos tensos. Sim. Senta, né? Eu no começo também fiquei um pouco assim, agora como eu já gravei vários, já tô mais... O microfone era um problema, agora já não é mais, eu entendi. Eu falo, não, fica tranquilo, porque é isso, é um ambiente de luz, sai fora ali do que você tá acostumado a fazer no dia a dia, né? E aproveitando a deixa, eu acho que eu vejo muito, aos meus olhos, né, que eu comecei a trabalhar com televisão em 2002. As pessoas, às vezes, elas querem esconder alguma coisa que não é para ser vista, né? Por exemplo, mexer no microfone, dar uma olhada no celular que apitou, qualquer coisa assim. E se isso é feito tentando disfarçar aquela coisa... Ih, peraí que meu celular pegou... Aí a pessoa, ela fica assim, ó. Ela fica assim, ela olha pro lado e tal. Como tô fazendo algo errado, né? Algo errado. Sim. E assim, eu acho que, no meu ponto de vista, e isso que eu aconselho os meus clientes, não, o telefone apitou, você tá falando com você aqui, você desliga o telefone, continua falando. É natural, né? Como você faz quando você tá na sua casa, em qualquer lugar, né? Você não fica tensa quando o telefone apita. Mas eu entendo que é um ambiente intimidador. Eu acho que pra você, Thiago, eu acho que é mais fácil você tá o quê? Quantos anos? 20 anos? Você falou Eu comecei na área? em 2002. 2002, 24 anos. Caraca. Agora conta, a gente quer saber. Quem opera aí a Podcast.me? Quem é o Thiago Schulze? Me conta aí a sua trajetória um pouquinho. Eu comecei a trabalhar com televisão em 2002. Eu comecei a trabalhar no SBT. Eu trabalhei com as Ruge, com as Popstars. Lembra? Sererê, Raerê. Trabalhei na SBT também. Ah, sério? Quando? Você lembra? 2010. Ah, eu já tinha saído um pouco, mas a SBT é muito legal, não é? Eu sou mais jovem. O SBT é um lugar muito legal. Sim, adoro. É uma família. É super... É uma família. É muito mágico ali. Aí eu comecei a trabalhar com televisão, estagiário. Eu era estagiário de decupagem. Então imagina que era um programa
Era um reality, né? O das Sim. Popstars. Na época era gravado com fita, não tinha essa facilidade de tecnologia que a gente tem hoje. E todas as câmeras também gravadas separados e tal. Antes disso chegar pro editor, porque imagina o tanto... Olha, não é brincadeira. Chegavam para entregar fita pra gente decupar no carrinho de mercado. Assim, fitas, e nosso turno trabalhava 24 horas, era um turno de 8 horas, eram 3 turnos por dia e não parava de chegar a fita. Uma dúvida, para quem tá em casa também, o que é decupagem? Decupagem é uma análise, né? Tá. Então, a gente pode decupar um roteiro, a gente pode decupar um processo. É fazer a ordem daquilo que as coisas vão acontecer e dar uma pré-filtrada, né? Então, quando grava um material bruto assim, vem muita coisa que não interessa. Entendi. E imagina só para os editores do programa ter que olhar tudo isso de fita. Então... Você faz todo um filtro. Vocês assistiam... Tudo. Tudo. Assistia tudo e anotava. Não tinha nenhuma IA para ajudar, hein? Não tinha nada. Tinha o NIP, né? Que era o número de identificação Popstar. Que era aquele número que as meninas usavam na frente. Nossa. Então, a gente tinha que assistir as fitas e escrever lá minuto a minuto. Do minuto 1 ao minuto 1,5. NIP 3204 escorrega e cai no chão. NIP 3205 erra a fala e começa de novo. Tudo. Porque o roteirista, ele não assistia o material. Ele fazia o programa baseado na nossa decupagem. Entendi. Então... Parece que é um serviço repetitivo, braçal, e de verdade mas ele tem uma função artística muito grande. Porque se alguma coisa passa pelo decupador que ele não anota, tipo, imagem bonita do pôr do sol na Avenida Paulista. Eu não anotei isso. E vai que na hora o editor tá procurando, poxa, eu quero fazer um insert, alguma coisa aqui. Ele não sabe nem onde tem, não sabe nem o que foi gravado. Como o olhar de vocês é primordial nessa hora. Né? Caraca. Exatamente. É uma visão artística, querendo ou não, né? Você tem que ter uma noção, uma mínima... Tem que ter uma sensibilidade de achar... Eu já editava antes em casa, né? Já tinha a ilha e tal. Então... Meio que já dava pra entender. Claro, era muita pretensão. Eu era o assistente do assistente do assistente do assistente. Você tinha quantos anos? Foi em 2002. Eu tinha 20, 19, 20. Legal. Foi aí que eu comecei. Depois eu fui pro Disney Channel, também no SBT. Passei pela TV Bandeirantes. E nessa época você já fazia... Você é formado em quê? Em rádio e TV? Como que é? Isso. Eu sou formado em comunicação social pela FAAP. Legal. Né? Comecei o meu estágio antes de estar formado no SBT. E depois que eu me formei, eu fui a convite do Wagner Matrone trabalhar na Band. Também era um game show na época também. Era numa época, né, muito diferente da televisão de hoje em dia. Né? Era uma coisa que imagina, 20 anos atrás, como é que funcionava a televisão. E desde sempre, imagina, o meu Instagram pessoal... é o cara do áudio, né? Eu sempre trabalhei com microfone, sempre tive equipamento para fazer som direto. Eu sou músico também, eu toco piano. Então, eu sempre tive um home studio de áudio em casa. E desde a época da faculdade, pegando frilinha de edição para os outros alunos. Tá? Então, eu sempre comecei... Desde lá de trás, vendo como é que essa tecnologia digital foi aparecendo. Isso que é legal, você pegou toda a trajetória, né? O analógico... Eu não sei se eu tenho que ficar feliz com isso, mas eu peguei. A nossa geração teve isso. A gente saiu ali do analógico, entrou no... A gente passou por todos os processos, né? A geração que chega agora já não faz a mínima ideia. Não. Então, isso que é legal, né? É legal, não é fácil, porque a gente teve que se readaptar, né? Eu acho que a nossa geração, não tô falando que a nossa geração é a melhor, mas a gente teve uma resiliência... Não é a melhor... Não, a gente entendeu todo esse... A gente passou por todos esses processos, né? A gente se... qual que é a palavra? A gente se... Adaptou, né? E teve que se adaptar, porque foi tudo transformando, tudo tão rápido, eu acho. Você sentiu isso, né? Sim, e não é só a tecnologia que muda. A tecnologia é um suporte. E baseado nesse suporte, você tem que mudar o seu comportamento. Por exemplo... As fitas que o pessoal saía... A equipe de jornalismo saía para gravar na rua... Eram fitas de 30 minutos. Então, você planejava o que você ia gravar antes de gravar. Porque você só tinha 30 minutos de fita. Voltar, apagar, gravar em cima é muito complicado. Então, você planejava. Você vai sair com uma fita de 30 minutos, é isso. A produção vinha antes e depois a captação. Hoje em dia, o que eu percebo?
Cartão de memória, Sim, nuvem. sim. As pessoas ligam. Depois na edição a gente vê o que faz. Grava 5 vezes a mesma coisa só para garantir. No final das contas, isso vira Concordo. um bolo de material que não foi pensado antes de ser gravado. Então, você pode, inclusive, ter muito material e que nenhum te serve. Né? Eu fazia isso, minha primeira formação é estilo, né? Fui estilista há muitos anos, depois que eu abri a agência de marketing, que é especialista, né, em moda e têxtil. E eu lembro, assim, quando eu contratava os fotógrafos, eu analisava se o fotógrafo era bom com esse olhar. Porque, às vezes, quando ele mandava as fotos para mim dos ensaios, né? Do shoot, enfim. Cara, eu demorava horas para escolher a foto da modelo. E aí eu entendia quando o cara era profissional, quando ele fazia poucos cliques. Porque é isso. Se você... Bom, filme ainda, né? Que tinha 7, 12 poses. Imagina gastar um monte de coisa e depois ver o que funcionou. Não, e é isso. Então, a gente começou a... Eu acho que a gente trabalha mais, né? Porque assim, mais você trabalha, mais tempo de ficar olhando aquilo, né? Fazendo, sei lá, decupagem. Se eu posso falar agora que você fala essa palavra. E, cara, eu falava, não, gente, manda isso aí mais editado pra mim. Não tenho tempo, porque eu ainda tenho que escolher a foto, entender, fazer o catálogo, enfim. Então, eu vejo muito isso, assim. Tem muito fotógrafo que é assim. Quando chega hoje, eu trabalho com digital, né? Mas, assim, a gente também precisa de todo o conteúdo ali pra poder fazer a parte de social media. Então, se me manda aquela pasta com 3 mil... Gente, você atrapalha a minha vida aqui. Então, é muito isso, né? A gravação, ela é só o suporte, né? Agora... Pensa no tamanho dos equipamentos, o que diminuiu. Antigamente, para a gente fazer uma externa, tinha aqui um caminhão, né? Bateria durava 20 minutos numa câmera de 20 quilos nas costas, né? Então, agora a vida tá mais fácil, né? A vida tá mais fácil. Pra gente que grava, porque o editor ainda vai receber 1 zilhão de coisa para editar. Sim. Então, muda a perspectiva de como a gente vai abordar o conteúdo, né? E, Thiago, é legal, olha que interessante, né? Hoje eu sou sua cliente, né? Parceira aqui. E eu gravo em outros estúdios também. E eu entendo, assim, quando eu chego na podcast, eu entendo, assim, essa qualidade sua de visão, assim, de entender de equipamento, como isso é importante, né? Às vezes a gente vai gravar num podcast, a gente só quer sentar aqui e gravar. Gente, mas como é importante, assim, quando a gente chega aqui, a gente já tem aquela sensação que você tá numa produtora, um ambiente, não vou falar de televisão, assim, mas eu tenho essa sensação porque eu trabalhei, né, em emissora, então você vê essa estrutura e como isso é importante. Mas às vezes a gente chega em alguns estúdios pequenos, né, mais amadores, vou dizer assim. E, cara, como isso tem diferença, né? Eu acho que essa sua percepção, ela é muito verdade. Quando eu montei esse estúdio aqui, que é o Estúdio 2 da Podcast Me, muita coisa do que tem aqui, o grid de luz suspenso, né, a qualidade dos tripés, né, o teleprompter. É um estúdio que ele tem uma dimensão pequena, feito para podcast, mas tudo que tem aqui dentro eu montei baseado na experiência que eu tive na televisão. E esse é um feedback que eu tenho dos clientes aqui, porque... Os estúdios de podcast, hoje em dia, eles são uma sala... Que o camarada botou uma espuma na parede. É isso, os que eu gravo. É um negócio ali. Por uma questão de espaço, o operador fica, né, na mesma sala, então é complicado. Às vezes, a gente tem uma live, tem um produtor externo que quer falar no telefone com o diretor da transmissão, né, não pode atrapalhar o cliente. Então, a gente montou a nossa sala de controle fora. Isso que me chamou a atenção quando eu cheguei. Olha que eu não entendo nada, eu sou leiga. Mas mesmo a gente leigo, a gente percebe... Tem as duas maneiras de operar. Essa estrutura, né? O podcast, eu vejo cada vez mais quanto... Hoje a gente grava podcast, você que nos ouve, né? Você é empresário, enfim. A gente precisa criar relevância, criar autoridade dentro das nossas redes sociais. E hoje o podcast, ele é uma ferramenta essencial. Então, eu percebo assim, quanto mais o podcast, ele é mais despojado, mais tranquilo, o público que está em casa percebe que não tá aquela coisa engessada. Então, assim, como é importante ter um direcionamento de um diretor, né? Por detrás ali. Não é aquele cara... Você chega em muitos estúdios, o cara te senta e grava. Não, e o Thiago tem todo... O primeiro dia que eu cheguei aqui, ele já me deu vários toques, assim. Então, como isso é importante, gente? Então, não pense que é só sentar a bunda aqui e só gravar, né? Tem tudo um porquê por detrás, né? Que faz a diferença do seu vídeo ter uma relevância, né? Às vezes acho que esses detalhes não são importantes, gente, mas são. Então, técnica, né? Toda a experiência, né, que você tem. A gente falou, né? Acho que num outro vídeo que eu fiz, né? Que hoje em dia gravar, qualquer um grava. Né? Sim. E realmente é verdade, né? Hoje em dia a gente tem esse negócio aqui que realmente grava. Agora,
Você veio gravar um podcast com uma pessoa, muitos dos casos... O cliente não conhece quem é o convidado, conhece aqui, isso é feito por agência, as pessoas, né, se encontram aqui. E imagina se além de todo esse estresse, que é entender uma pauta, né, fazer um rapport aí com o convidado, no meio de tudo isso você tem que estar preocupado se a câmera está com foco ou se o áudio está gravando. Então, eu vejo que é muito claro o papel da Podcast.me no sentido de ser uma provedora de infra. Ótimo. E pegar esse monte de coisa que pode virar um problema para você se você não conhece e deixa que a gente cuida. Vai gravar, o áudio vai estar bom. Você, como apresentadora, você tem que apresentar. Então, uma coisa complementa a outra. Eu também, imagina, aqui às vezes passa 3 ou 4 clientes por dia. Eu também não consigo entrar a fundo o que todo mundo vai falar. Então, eu também me abstenho. O conteúdo, falar, isso não é comigo. O nosso negócio aqui é a gente ajustar e deixar tudo bonitinho para você gravar. E aí... Tanto eu como o cliente, a gente consegue... Cada um tá na sua praia. E você passa essa segurança, Thiago. Acho que o primeiro dia que eu cheguei aqui, a gente tem esse impacto, né? Não é um estúdiozinho, igual você falou, com a espuma. Não, você tem a sensação que você tá numa televisão. Assim. Que bom. Isso é um elogio. Porque não é coincidência. Foi feito de propósito, e aí, pensado quando você nisso. senta aqui, você se sente tranquilo. Porque você olha ao redor, né? Eu leiga, né? Que eu não entendo nada de parte técnica. Você senta aqui e sente uma segurança... E é ótimo, porque não dá para escutar nada que tá acontecendo lá fora. E a gente fica concentrado. Quantos aqui, né? estúdios eu gravo e tem ruído. E eu sou uma pessoa que perde a percepção. Eu perco, assim, rápido. Eu escuto um ruído, assim, às vezes tá gravando, você escuta o que tá acontecendo lá fora. E o ruído não é só por conta do que vai ser impresso na gravação. Porque hoje em dia tem um monte de ferramentas que também podem arrumar. Mentira, mas sim. é a concentração, eu tô feliz comigo, porque eu sei que eu posso mexer no meu microfone agora. Legal. E, Thiago, a gente falou aqui um pouco de podcast, né? E eu acho que essa é uma ferramenta. Hoje eu utilizo isso muito com os meus clientes, né? Quando eu criei o UpdateCast, foi por conta disso também. A gente sentiu essa necessidade do mercado, né? Eu que trabalho com digital, gente, é assim. Uma hora isso tá no hype, outra hora não tá. E assim... Por mais que os podcasts começarem em 2020 ali, ganhou força. Teve um boom na pandemia, bem bastante na pandemia, todo assim, mundo mas ficou trancado e precisou gravar conteúdo. Então, assim, ele começou acho que em 18, 19, foi um boom ali na pandemia que todo mundo ficou trancado. E ele ainda é uma ferramenta, né, de divulgação. E ele tá muito forte. Então, por isso que a gente tem o update para trazer mais empresários, né? Você que tá ouvindo a gente, quer gravar seu conteúdo, assim, a gente grava aqui dentro da Podcast, é um lugar... Né? Eu, como host aqui do canal, é um lugar que eu indico. Podcast, gente, é ferramenta, é para você... É investimento que eu falo, né? Você fala... com certeza. E você tem que saber investir. Então, já que você vai gravar um podcast, a gente sabe que a gente tem toda aquela questão com câmera, tem muito convidado que chega, eu tenho vergonha. A gente não precisa ter vergonha. O Thiago deixa a gente muito à vontade aqui dentro do estúdio. Obrigado. É um espaço que a gente foi adaptando aos poucos. Legal. Eu comecei primeiro com o Estúdio 1, né? Que é o estúdio de áudio. E aí depois um pouquinho teve uma mesinha, aí depois veio a moça trabalhar junto, aí depois a gente arrumou o camarim, aí depois a gente fez outro estúdio e no final das contas virou... Não vou nem falar que virou uma produtora, porque sempre foi, né, uma produtora. Mas não é mais uma produtora de um homem só, de uma pessoa só, foi né? Foi crescendo, né? É bastante tempo no mercado e... Eu gosto muito da parte técnica, eu gosto, né? Depois a gente pode até colocar para o pessoal ver como é que é a sala de controle. A gente grava uns takes, legal. Eu adoro botão, adoro botão. Eu tenho coleção de botões. Que incrível. Porque botão... Quando você aperta um botão, é porque você está querendo começar ou parar alguma coisa. O botão é um instrumento de início ou de parada de um processo. Você só aperta um botão quando você quer. Eu quero que comece, eu quero que pare, eu quero ligar a luz, eu quero desligar a luz. Né? Então, eu tenho essa piração com o botão. E eu montei uma sala técnica, porque hoje em dia, dá para se operar uma gravação através de software, né? Muito prático. Mas não muito, porque se você tem um monte de coisa
acontecendo, né? Você tem o áudio, você tem a cor do que está aparecendo aqui, você tem o convidado, você tem o OBS ou o VMix, onde você grava, você tem ali o seu Google Drive aberto. Sim. Quando você precisa tomar uma atitude de emergência, e o microfone não sei o quê. Até você se ligar aonde está aquilo, passou. Então, a minha sala técnica, tudo que dá para ter botão, você tem opera pisca ali. em todas as cores, eu opero, eu sou o homem povo. Que legal. O negócio aconteceu, eu tô ali na mão para resolver. Isso ajuda muito, inclusive, quando o cliente está gravando, a não precisar parar de novo. Parou, deu um negócio, vamos resolver. A gente resolve tudo lá da técnica. E a gente, olha que incrível isso, gente. A gente tá aqui gravando e a gente não precisa se preocupar, porque quantas vezes a gente recebe conteúdo ruim? E aí, depois a pós-produção é mais difícil. Eu falo, quando você tem uma produção boa, gente, a pós fica muito mais fácil para tudo. É interessante você falar isso, porque quando você fala pós-produção boa, eu entendo que bom é um valor que ele é muito pessoal. O que é bom para você não é bom para mim. Eu acho que o bom, tem muita gente, e tá tudo certo, que acha que o bom é uma super, hiper, mega blaster, resolução 8K e tá. Ok, tá. Agora, tem outras coisas que deixam uma produção boa, né? Que eu acho que é a questão da facilidade, a questão de como que esse material vai ser usado depois. No meio da gravação, não gostei muito desse... acho que tá... Não quero falar com o microfone assim, quero o microfone de lapela. A gente pega, arruma e tal. Então, a produção boa, ela não tem só a ver com a qualidade da imagem, né? Eu acho que a produção boa, ela é a experiência que aquele cliente vai ter, porque se ele não estiver confortável, a cabeça não vai desligar. Não vai. Né? E é isso que eu falo. Quem geralmente... Tem pessoas que já gravam podcast, tem gente que já chega pela primeira vez, eu vejo que a pessoa tá tensa na cadeira. Então, é isso, né? A pessoa já tá preocupada com o roteiro dela, o que ela vai falar. Então, como o externo tem que estar acolhendo, né? Esse cliente, esse convidado e... E eu acho que isso não é uma função do apresentador. Verdade, Acontece muito aqui também do apresentador falar, olha, você senta aqui, você pode mexer um apresentador que já é mais desenrolado, com isso que já fez vários programas, que ele já conhece a etiqueta do estúdio. Ele mesmo faz essa conexão, mas quando eu percebo que o cliente está perdido, que o convidado está mais perdido ainda, eu não tenho nenhum problema de entrar aqui e falar, pessoal, dá licença, vamos lá, é aqui assim que faz, eu vou fechar a porta, aqui a gente fala pela comunicação, Não, sabe? O primeiro dia que eu gravei, eu senti isso. Você já foi direcionando a gente, pronto, ok. Você fica mais à vontade, né? Não fica aquela tensão, né? Não, muito legal. E assim, isso hoje aqui a gente tá gravando dentro do Estúdio 2. Isso. Esse é o Estúdio 2. E o Estúdio 1, o que vocês gravam hoje? O Estúdio 1, ele é um estúdio de fonografia, produção musical. Ele é um estúdio totalmente voltado para áudio, não tem equipamento de vídeo lá. Mas a gente faz também, por exemplo, podcast de áudio, né? A gente tem muita demanda para podcast que vai só pro Spotify. Né? Não é gravado com vídeo. Legal. E é um outro tipo de produto. Não é... Muita gente também pega o áudio do que foi gravado pro vídeo... E joga no Spotify. Que essa é uma dor da update. A gente queria começar a gravar... A gravação, eu acho que ela pode ser usada a mesma. Só que é uma outra edição. Né? Eu acho que não é a mesma coisa que se publica no YouTube que se publica no Spotify. A edição é diferente. Você... precisa usar a trilha, você tem que dar respiro, você constrói os blocos de raciocínio e mistura eles com alguma informação sonora que a pessoa entende que aquele tópico mudou e está começando outro. Então, porque imagina só, você está ouvindo o podcast de áudio, então você não tem a referência de vídeo. Você tá com o fone literalmente dentro da sua cabeça. Você tá com a pessoa falando dentro da sua cabeça. É isso mesmo. Se aquilo não tiver perfeito, porque aqui, se acontecer alguma coisa, assim, a gente tá contextualizado. Agora, a entrega Olha como é diferente. Do podcast de áudio, ela é diferente. Né? Isso é legal saber. Você que está em casa que também quer gravar além, né, da mesa cast, ó, a gente consegue, eles, né, conseguem gravar
para episódios pro Spotify. Que hoje, eu sou uma consumidora, assim, claro, eu consumo muito podcast pelo YouTube, né? Com vídeo, enfim, mas eu escuto muito. Eu ouço muito Spotify. Sei lá, tô dirigindo, tô cozinhando. Eu sou consumidora de Spotify, de podcast desde 2019, assim. E é um lugar, gente, que eu aprendo muito, assim. E é possível, né, utilizar a mesma gravação. Claro, se o cliente quiser, não, manda para mim o vídeo e manda para mim também o áudio, a gente manda. Legal. Mas a gente realmente recomenda, se você vai publicar no Spotify, contrata uma edição específica para podcast de áudio. Porque deixa aquele conteúdo certinho para a plataforma. É a mesma coisa quando você vai postar um vídeo no YouTube e um no Instagram. Você não faz duas edições diferentes? Totalmente. São plataformas diferentes. Plataformas diferentes, consumidor diferente, público diferente. Então, quando o podcast ele vai pro Spotify, também é, né, uma entrega diferente. E, Thiago, deixa eu te falar. Além desses 2 estúdios, a produtora tem mais coisas que eu sei, porque eu estou frequentando aqui a produtora. Eu queria que você contasse um pouco aí quais outros projetos que a gente consegue, de repente, utilizar. Tem umas partes externas aqui também. Sim. Enfim, queria saber mais também. É muito fácil definir. Nós somos uma produtora de audiovisual. Legal. E a gente já atendeu vários segmentos, inclusive inclusive nesse estúdio mesmo aqui, a gente atende um programa para a TV Cultura, da afiliada lá de Campinas, que a gente grava aqui. E então, eu acho que nós resolvemos áudio e vídeo, externa, transmissão, pequenininha, grandona, unidade móvel. E aqui era gravado também o Shark Tank. Nós fizemos aqui, durante uma das temporadas, ou 2 temporadas do Shark Tank, tinha um programa que ia no Instagram da Sony, que era um esquenta para exibição no ar, né? Era um programa de meia hora para levantar a bola para a audiência. E a gente fazia aqui. Então, o Eric Krominski, né, o apresentador, ele vinha aqui, veio, enfim, toda semana durante 3 meses. Né, um projeto muito legal, muita gente circulando pela casa, os tubarões vieram. E a gente fazia essa live justamente falou, olha, no programa de hoje, né, não perca, o Apolinário fez isso, será que ele comprou ou será que ele não comprou? Tal. Era uma escada pro programa. Isso que é legal, né? Eu acho que ter uma produtora igual a sua, é isso que me passa, né? É um lugar que você se sente seguro, né? Que eu consigo trabalhar, aqui no podcast eu descobri que eu posso gravar Spotify, que é uma coisa que eu já estava conversando com o João, que a gente queria fazer aqui no update. Então, olha aí, ó. Então, por isso que é legal ter um lugar profissional, né? Que você consegue gravar em vários estúdios com qualidade. E tem essa parte também que eu queria entrar, essa parte que você grava, sei lá, eu quero fazer um programa, eu quero fazer, de repente, um cenário diferente. É possível dentro da casa você, sei lá, quero gravar um podcast sentado no sofá. Eu também consigo. A gente tem algumas opções. Eu sou da premissa de que tudo é possível. Legal. Eu trabalhei muito tempo com um cliente muito exigente chamado televisão. E quando a televisão demanda, não interessa, tem que resolver. Então, eu escuto todas as ideias que vêm aqui e a gente escuta. É claro que as ideias mais complexas precisam tanto de atenção operacional para saber se cabe aqui dentro. Como é que eu entro com um piano aqui dentro? Não sei se entra. A equipe, tem tudo isso. Vamos mudar o cenário, vai ser um cenário específico e tal. Bom, a gente tem que ver quanto custa para ver orçamento. Tudo isso. Então, você perguntou dos outros produtos que a gente atendia. Eu vou te falar uma coisa. A gente tem tido tanta demanda para podcast que a gente tem focado muito a nossa operação, né, nos podcasts. Mas os outros produtos, eles existem. E aí, caso a caso... eu falo se de repente, né, algum cliente tem a necessidade de fazer, sei lá, um programa, alguma coisa que necessite de né? E uma coisa que você me falou da outra vez, vocês também vão até o lugar se for preciso, né? Tipo, gravação de uma externa. Se você tem, de repente, um escritório legal, um ambiente, a podcast vai até você, com câmera, com microfone, né? Com Sim, a gente tem a nossa equipe de externa. Legal. Que, inclusive, nesse momento que a gente está gravando aqui, estão lá na rua gravando. É uma equipe bem enxuta, bem reduzida, equipamentos... Pô, hoje em dia a gente sabe, né? Como é que o equipamento é fácil, né? De transportar, né? Então, às vezes... A gente atende um escritório de advocacia que... Imagina, eles pegam o dia inteiro para gravar conteúdo...
São 4 episódios por gravação, 3 pessoas por episódio. Imagina fazer a agenda de 12 pessoas para que elas venham até o estúdio, né? Lá na Faria Lima e tal. Gente, é muito mais funcional assim. É muito mais funcional. Embora eu prefira o estúdio, porque aqui é muito controlado. Sim. Né? A gente tá do lado do aeroporto, não dá para ouvir barulho nenhum, tem lugar para parar o carro, muito mais fácil. Legal, gente. Isso que o Thiago falou. Uma das facilidades, né, da produtora, que a gente tá a 5 minutos do aeroporto de Congonhas. Menos até, daqui da... 2. Dá para ver... Dá pra ir andando. Dá para ir andando, Isso facilita muito. De repente, na sua cidade, que não tem uma estrutura, né? E o profissionalismo do Thiago, gente, você pega um voo rapidinho. Com certeza. Você tá aqui do lado. Então, você que também tá no interior. Gente, aqui é um lugar assim... E a região é super gostosa. Aqui é Moema, Planalto Paulista. Você tá na divisa aqui, né? Aqui, eu acho que oficialmente é Planalto Paulista. E tem gente que chama de Indianópolis. Indianópolis também. É nessa região. Mas no GPS, às vezes, aparece Saúde. Então, o pessoal se confunde. Mas é uma região Planalto super tranquila. Paulista. Dá pra estacionar na rua. Uma região residencial, assim. Então, gente... Eu acho que a gente hoje precisa facilitar a nossa vida, né? Então, quando a gente encontra uma produtora que oferece tudo isso, assim, né? Toda essa estrutura, é isso. A gente quer gravar nosso conteúdo. Então, o podcast, do meu ponto de vista, operacionalmente, ele é um produto fácil de resolver, né? Tipo, 3 câmeras ali, paradas, assim, é muito controlado, né? Principalmente dentro do estúdio. Mas nem todo mundo acha que isso é uma facilidade. Mas a facilidade, ela não vem só no estúdio em si. Eu acho que ela tem um pouco a ver com o atendimento, como que a gente responde o cliente, né? Como é que eu volto da menina que me ligou, que tinha live para fazer. Como é que a gente atende o cliente? Porque não é só mais um podcast. Porque se eu for pensar assim... milhares de podcasts. Não, é só podcast, aquele lá, aquele tipo... Mas posso te falar uma coisa, te cortando? É uma dor minha, tá? Eu falo que a gente tem que atender a dor dos nossos clientes, né? Qual que foi a minha dor quando eu criei o Update? Mão de obra qualificada. Então, assim, eu não estava encontrando um profissional que me desse uma agilidade nos cortes... Uhum. Né? Então, quando a gente contratou vocês, né, fez a nossa parceria aqui, cara, é isso. A gente só quer subir o nosso conteúdo, né? E é isso, assim, eu acho que vocês têm um olhar estratégico para que a gente... Para que a gente grava o podcast? A gente precisa desse conteúdo e vocês entregam isso com muita agilidade. Eu acho que isso faz diferença também, né? Com certeza faz. Eu acho que o atendimento humanizado, que incrível, né? Hoje em dia, a gente tem que anunciar que o nosso atendimento é humanizado. Porque não é mais. Então, agora é robô que fala com a gente. Como é que... eu também tenho umas crises, assim, tipo... filosóficas, assim. Gente, mas eu tenho que anunciar que o nosso atendimento é humanizado. Ninguém mais quer falar com o bot, não. Pois é, mas... e aí, acho que a gente falou um pouco também, né, para que serve o podcast. Quando começou a coisa da IA por vídeo, e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi aquele... Não sei se você lembra aquele meme da Maísa Maiô, daquela moça gorda de maiô, que entrevistava as pessoas, simulando um programa de entrevistas, assim, bem cara, da Rede TV, assim, bem... Sim. E aí eu fiquei pensando, caramba, olha que louco, os caras estão fazendo com IA... uma coisa que dava para fazer, tipo, de verdade. Por que que se é tão legal, deu tanto sucesso e foi tão legal e é a cara de televisão aberta, por que a televisão aberta não fez e alguém tá fazendo com IA? E naquele momento eu fiquei assim, putz, vai tudo virar IA e acabou. E no final, eu vi que eu tava muito errado, porque a gente trabalha aqui com uma coisa muito importante, que é a pessoa, né? O podcast hoje, ele é uma ferramenta de venda, uma ferramenta de autoridade, para qualquer negócio. A gente tem aqui advogado, médico, piloto de avião, e tudo tem aqui. Essa pessoa, ela não pode ser substituída por um avatar de IA. Então, naquele começo, eu fiquei um pouco preocupado. Nossa, vou perder meu trabalho porque vai todo mundo fazer as coisas com IA. E eu vi que não, porque as pessoas, elas ainda têm que ser vistas. Gente, sabe o que eu falo?
Eu que trabalho com digital e a IA também entrou no meu mercado é um facilitador também a IA para mim. Ela me facilita. Nossa, como uma ferramenta é espetacular. É incrível. Então, assim, muitos vêm perguntar, clientes. Eu falei, não, gente, ela só vai potencializar trabalhos, vai nos ajudar, vai nos apoiar. Agora, gente, pessoas compram de pessoas. Pessoas compram de pessoas vendem para pessoas. Isso. Se eu tivesse chego aqui, né, na produtora, eu não tivesse tido um bom atendimento, cara, você é a primeira entrada. Eu não ia dar nem tempo de eu chegar se você tem qualidade técnica que você tem, profissionalismo, é o atendimento, gente. É a porta de entrada, né? A gente fala, até quando a gente vai analisar uma pessoa, é 3 segundos ali para você analisar alguém. Uhum. E essa conversa também, esse atendimento é muito importante. Então, hoje é engraçado isso que você falou, né? Realmente, agora você tem que anunciar que seu atendimento é humanizado. Bom, que era uma coisa que era pra ser simples, né? Não é. Esses dias, no começo, quando a gente estava montando a estratégia aqui da podcast, a gente fez uma pesquisa de cliente oculto com muitos concorrentes, sim, né, para ter o nosso posicionamento. A gente achou estúdios que ofereciam no combo, como diferencial, a batata frita. Não, venha gravar com a gente, 5 episódios, não sei o que, ganha uma batata frita. Isso não, é verdade. E assim, a hora que você começa a anunciar como diferencial que você tem uma batata frita, primeiro que não me entra na cabeça alguém entrar dentro de um estúdio totalmente fechado com uma batata frita. Com cheiro de fritura. Então, assim, aqui não tem a batata frita, não pode ter a batata frita. Mas tem qualidade, tem um bom atendimento. E, Thiago, quais, assim, os próximos passos que você pensa para a produtora? Assim, hoje, claro que o seu core business aí é o podcast, né? São as gravações e uma coisa que eu queria reforçar. Como o Thiago falou, qualquer um pode gravar podcast, né? Seja você autônomo, seja você, né? Enfim, qual profissão você tem, se seja médico, enfim. Mas vocês que são empresários, né, que seguem aqui o nosso canal, gente, imprescindível. É muito importante. Hoje a gente sabe, né, que tráfego pago, você tem que ter um investimento muito alto muitas vezes, né? Você trabalha com leilão, então, assim, às vezes um podcast, um vídeo ali, um corte, né, que você vai fazer falando da sua profissão, você vai elevando o nível de consciência do seu cliente, isso te retorna, gente. Eu falo isso porque eu trabalho, né, hoje com podcast, eu vejo que isso é muito importante. Então, assim, aproveitem, né, a usar essa ferramenta enquanto eu falo ela tá no hype. Porque tudo perto, tá? É assim, hoje em dia as coisas se tornam efêmera muito rápido. Muito então, rápido. Vamos aproveitar que hoje é o que a gente consegue alavancar nossos negócios aí dentro da web. É interessante chegar nesse ponto que você falou, porque o termo podcast, ele foi um termo que foi criado pela Apple quando surgiu o iPod, né? Olha, eu nem sabia disso ali. O iPod, legal, que era era o tocador de música da Apple, o iPod. Inclusive, foi daí que começa a revolução na indústria da música. Quando inventaram o iPod, com músicas, perceberam que lá dentro daquele aparelho podia ter conteúdo. Da onde vem a palavra podcast? Vem do pod, que é o dispositivo, mas pod também tem uma gíria, dá para significar cápsula, encapsulamento, por isso que é o iPod. É o i, né, da Apple, aquela maquininha encapsulada que tem as coisas lá dentro. Então, o podcast virou um cast, a transmissão feita por aquele aparelho da Apple. Então, naquele momento que surge o podcast, ele surge com uma demanda de fornecer conteúdo para quem tem iPod. Só que aquilo teve uma estética muito diferente. É rádio, que não é rádio, mas vai a imagem, que não tem imagem. Então, era um território inexplorado. Então, o podcast evoluiu muito. A palavra podcast evoluiu muito. Eu não acho que é correto você... Quer dizer, que eu acho? Eu acho que quando você fala podcast hoje em dia, quer dizer muitas coisas, né? Podcast hoje é sinônimo de transmitir alguma coisa para alguém com uma linguagem. Eu acho que a gente pode ter o conteúdo corporativo, o conteúdo de qualquer outro conteúdo, com uma outra linguagem, às vezes gravada nesse mesmo estúdio, mas que não é um podcast. Então, eu não chamo tudo de podcast. Eu acho que podcast é uma língua. Isso aqui é um podcast. Tem cara de podcast. O formato, exatamente. Como mudou, né, o que significa a palavra podcast ao longo de 20... Ela se transformou.
Foi se transformando. No meio de tudo isso veio a evolução tecnológica, começou a ficar mais acessível e, de repente, aquele negócio que foi uma coisa feita pela Apple para distribuir, para vender música, né, acabou virando uma linguagem. Demorou, isso foi em 2002, mais ou menos, se não me engano, 25 anos, mais ou menos, um quarto de século de evolução do podcast e olha o quanto mudou. E eu vejo, assim, eu olho a tecnologia como, né, um facilitador, enfim, né, IA, o que seja, só que eu vejo que as coisas, elas também não perdem valor. Às vezes a gente fala assim, o analógico, né, Eu vejo assim, a televisão, ela vai continuar existindo, só que você vai se transformar... Não, se transforma. Acho que quem é usuário, não sei se posso falar usuário, mas quem assiste televisão, telespectador... Ele vai continuar assistindo a televisão dele. Você vai sempre ter esse público. Porém, a televisão, ela vai se moldando, né? Agora tem umas novelas, né? Que são feitas... Com formato de rede social. Então é isso. Vai ter aquele público que quer assistir ali na tela, né? Acho que as coisas, elas vão se transformando. Nunca elas perdem. Elas se transformam. E a palavra... começa a ser apropriada de um outro sentido. Eu, quando penso em televisão, eu penso em linguagem. Exato. Programas de televisão têm uma linguagem de programa de televisão. E não é qualquer conteúdo que você coloca na televisão que vai fazer disso um programa de televisão. Da mesma maneira que não é qualquer conteúdo que você coloca dentro desse formato, ele vai virar um podcast. Eu acho que a televisão está um pouco perdida no que é conteúdo para a televisão. Eu acho que os diretores, quem decide, os estrategistas, eu acho que são pessoas muito antigas, muito velhas, de uma outra... geração Z, gente. Tem que olhar para a geração Z. É. O que essa galera tá trazendo, né? Você tem lá os diretores isso. jurados, 60 anos. Como é que esse cara vai fazer um programa, sabe, e falar? Eu falo muito isso, assim, quando a gente começa a estudar comportamento, né? A gente faz um planejamento estratégico lá dentro da agência, você tem que olhar para a geração que está vindo. Eu não vou construir produtos para a geração que foi a que está vindo. E eu acho um desperdício, eu acho uma pena. A televisão que eu trabalhei, ela não existe mais. Qual que era? Eu trabalhei na Band e no SBT, assim, fixo, mas eu trabalhei em todas, mas... Globo também? Tudo, todas. Aqui, fora, trabalhei TV na Argentina, trabalhei... Conta um pouco, a gente quer saber, né? Você contou muito pouco. Falou que trabalhou no SBT, não sei o que, foi pra Band, tem mais coisa aí que você tá escondendo. Mas foi numa outra vida. Uma outra vida? Na outra encarnação? Nossa, tem várias histórias. Imagina, no SBT eu almoçava lá com... Que lá tem 3 restaurantes. Sim. Tem a praça de alimentação, que vende coxinha, tem o bandejão. Eu era do bandejão. E tem o Ricão. O Ricão eu não ia. Eu também não. E quem eu encontrava muito lá era a Dercy Gonçalves. Que legal, não conheci ela. A Dercy era muito legal. Uma vez ela chegou pra mim, a gente tava almoçando, ela chegou pra mim, puta da vida, botou a bengala assim, não tinha espaço na praça de alimentação e eu tava ocupando... E o bandejo era o mais cheio, que era E quando tinha a gravação da praça, essas coisas, os figurantes, muita gente. E ela sentou ali comigo, a gente começou a trocar uma ideia. Nunca tinha visto ela. Ela assim, puta, daquele jeito dela. Eu falei, mas Dercy, o que aconteceu? Não acredito, chamou o Silvio, né, o homem. O homem, Filha da puta desse homem, não acredito. Eu falei, mas o que aconteceu, Dercy? Você não acredita? Faz 2 anos que eu tô aqui e ele me paga, todo dia 5 ele me paga. Nunca atrasou 1 mês, filho da puta. Aí eu falei, mas Dercy, você tá reclamando? Porque eu não entendi. Ela falou assim, faz 3 anos que eu venho aqui, 3 anos que ele paga meu salário e não tem porra nenhuma pra eu fazer. Ela tava reclamando, ela já tava mais velhinha. Chegou uma época que ela começou, quando tinha aquele programa com o Moacir Franco, do hotel lá, ela tinha que gravar com ponto. Então, deixaram ela, mas em consideração, demitiram ela. Botaram ela na geladeira. Que legal. E ela tava puta da vida, porque não tinha o que fazer. Ela quer trabalhar, né? Ela quer... Aí eu falei pra ela, Dercy, mas tem que falar com o homem, né? Então eu tenho que falar com o homem. Por que você não fala com o homem? Mas ele tá aí? Na época ele tinha um Lincoln conversível com uma capota verde da cor de mesa de bilhar. Então era muito fácil. E a vaga dele é aquela que você estaciona e para ali. Então dava pra saber quando o Silvio Santos estava lá. Eu falei, eu acho que eu vi o carro dele aí. Porque você... Mas ele tá aí? Mas ele veio hoje? Como é que ele veio hoje? Não me avisou?
ela largou o almoço, eu vou falar com ela. Eu falei, mas Dercy, eu acho que você não vai tocar lá na porta dele e falar com ele. Ele vai me atender, porque nessa vida a gente tem que ser feliz, nem que seja na porrada. E aí ela levantou. E foi lá falar com ele. Bom, e esse foi um dos meus encontros com a Dercy. É totalmente inspirador, porque você vê... Todo mundo quer estar recebendo todo dia 5 sem atraso e não trabalhar, não é? Ela não. Ela quer se sentir... Mas eu acho que esse negócio do trabalhar é muito isso. Eu acho que... O trabalho em si, eu acho que você traz isso quando eu tô te entrevistando, você gosta, você falou dos seus botões ali. Ah, sim. Eu acho que antes de trabalho, antes de dinheiro, antes de tudo, gente, se você não faz, se você não se sente feliz naquilo igual ela, tudo bem que ela tá recebendo, cara, ela quer produzir, ela gosta de arte, ela quer estar no palco, ela quer... Então não a vida começa a não fazer sentido. Não, e a mulher com 200 anos e reclamando que queria trabalhar, porque né? É isso, é o que ela gosta, né? Eu também, eu já fiz vários, já trabalhei como figurino, inclusive no SBT, e só saí do SBT, eu adorava lá a emissora. Eu não me sentia feliz vestindo as pessoas. Eu queria criar as roupas, eu queria desenhar, e foi isso, eu saí do SBT, eu lembro que eu fui trabalhar numa confecção pequenininha, minha mesa era isso, assim, uma estrutura zero, mas eu tava fazendo o quê? Criando minhas coleções. O que você queria. É isso, gente. Então, assim, eu larguei um salário legal lá no SBT, mas tudo bem, não era isso. Então, sem contar que lá é longe pra porra também, né? Tinha os fretados, sai fretado de quanto é canto, mas assim, isso. Então, Nossa, mas se eu começar a contar os causos de televisão pra você, a gente marca um outro podcast. A gente vai gravar outro, só pra saber das fofocas das celebridades. Mas é legal, Thiago, você trazer isso da sua trajetória, porque mostra, assim, olha os lugares que você passou, né? Você tem muita know-how, né? Expertise, sei lá qual o nome que eu posso usar. Olha aí, ó. Eu falei que tinha aprendido, ó, não aprendi. O microfone é meu amigo agora. Acho que tudo isso que você traz da sua história mostra como você tem know-how, expertise no seu ramo e mostra como você gosta, né? Eu comecei a formar a minha... como chama? Eu comecei a minha formação profissional de baixo, como estagiário, num lugar muito interessante, né? Que era a emissora de televisão. Como aquilo funcionava, como que a técnica funcionava, como que era a relação hierárquica do diretor, do assistente de direção, do diretor de externa, do coordenador de produção, do produtor executivo, do produtor 2, do produtor 1, do assistente de produção, do assistente de produção 2, do estagiário, sabe? Eu entendo como era isso e... Eu era muito jovem, eu comecei a trabalhar com televisão com 19 anos, quando você está aprendendo a fazer as coisas. E é a hora, é o momento, né, que você está ali assimilando e fazendo as coisas, né, montando ali o seu repertório de ferramentas. E acho que esse meu repertório de ferramentas veio de um lugar muito exigente. Você precisa entregar um conteúdo que tenha 30 minutos, 1 segundo e 28 frames, porque senão... bagunça o exibidor, se o programa é uma cabeça de rede, que todo mundo tem que estar sincronizado pelo relógio, se você passa 2 segundos, cara... Então, é muito estressante. Lógico muito estressante. Só que funciona. É estressante, mas funciona. E eu trago um pouco desse funcionamento aqui para o estúdio, porque... Não é à toa que funciona até hoje. Funciona porque tem as regras, são definidas, é assim que faz. Eu entendo que trabalhar em produtora é diferente, todo mundo faz tudo, o pessoal dá uma ajuda, o cara da câmera às vezes ajuda a passar o cabo. Tá? É uma outra pegada. E aqui também, a gente entende que aqui não é uma televisão e que aqui não tem, né? Toda aquela infraestrutura que uma televisão tem, tudo né, isso. gente? Mas é necessário que tenha, né? Principalmente organização. É necessário que tenha organização. Claro. Principalmente da parte do cliente também, porque... A gente se esforça muito para entregar as coisas na hora, para entregar o que foi combinado e tá tudo certo. Mas eu vou te contar uma coisa. Muito desse processo, ele também é consequência das atitudes do cliente. Cliente que pede um material, não, hoje é para entrar no ar, vamos mandar. Aí a gente mobiliza, manda, resolve, e o cara diz se tá bom ou não tá bom 4 dias depois. É isso. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso acontece muito. Mas assim, a organização, para que tudo funcione...
ela tem dois responsáveis. Tem o responsável pelo gerenciamento operacional, que somos nós, e tem o responsável pelo conteúdo, que é o cliente. Para que a gente consiga aplicar essa filosofia que eu chamo de fast content... Ah, legal. Queria falar desse termo. A gente também precisa da colaboração, porque não adianta nada a gente ser fast se o cliente não é fast. E é engraçado, né? A gente escuta muito cliente, não, mas é porque eu tô pagando, não sei quem inventou, que cliente tem sempre razão. Não, o cliente... Gente, eu falo pro meu cliente... cliente não tem... Gente, é a duas mãos que a gente trabalha, a quatro mãos, sei lá. Gente, eu tenho uma parte, eu que trabalho hoje com digital, social, enfim. Eu preciso muito das diretrizes do meu cliente para eu poder trabalhar. Então, assim, se ele não me passa o que eu peço, no tempo que eu peço, vai atrasar. Então, assim, tem que ter essa colaboração, gente, dos dois lados. Tudo bem, você me contrata, eu sou um prestador de serviços, mas eu preciso de você. A empresa é sua, eu quero que a sua empresa dê resultado. E é isso, você quer que o conteúdo dele dê resultado, enfim, mas você precisa de uma cooperação ali mínima, né? De prazos, de acordos, por isso que tem contrato. Por isso que a gente explica da melhor maneira possível, por isso que a gente estimula, né, com as ferramentas de inteligência artificial para deixar o processo mais fácil. Legal. É uma cooperação. Porque quando as pessoas falam, mas eu tô pagando, parece que só o contratado tá levando uma vantagem, que é levando o dinheiro. Não. Mas o cliente também tá levando o conteúdo. Gente, a vida é um jogo de interesses. É isso. Eu tô te pagando, você tá me entregando, é isso. É assim que Ainda mais hoje em dia, que tudo tem que ser postado para ontem, que você grava, teve ideia, gravei, editar, vamos postar amanhã. A gente tá preparado para atender. Sim, mas a gente precisa... Eles atendem rápido, hein, gente? Mas a gente precisa da colaboração do cliente, como a Adri, que é impecável na decupagem. Decupagem, vou começar a usar essa palavra. E, Thiago, o que você traz aí pra gente, sei lá, de um case, algum cliente que você atendeu aqui? Tem alguma história para contar, inspiradora? Além da Dercy. De histórias da televisão, de coisas assim? Nossa, você me pegou de calça curta. Ou aqui na própria produtora. Acho que também, de repente, uma história assim de algum cliente, assim, que você viu que gravar com vocês, ele, sei lá, mudou, de repente, seu posicionamento. Você tem acesso a isso? Não, quando você entrega o conteúdo, você não... Tem uma coisa interessante. Começou uma jornada, inclusive chama Dupla Jornada, o podcast das meninas. É um podcast para YouTube, com cortes para redes sociais. E nessa ferramenta que a gente usa para achar os cortes ali... porque como funciona? O cliente, ele contrata um número de cortes. Eu quero 10 cortes. Legal. Se tiver algum corte específico, olha, no final, quando fala do patrocinador, isso é um must-have. Tem que ter esse corte. Então, o cliente anota, mostra, aponta onde são os cortes, e ele apontou 2 ou 3, mas ele contratou 10. Então, os outros 7, o que a gente faz? A gente transcreve esse material, coloca no ChatGPT e pede para ele a informação dos trechos que tem a maior chance de engajamento. A gente não está vendendo que aquilo vai ter um engajamento, mas a gente acredita que essa ferramenta ela pode ajudar a ter um maior engajamento. Elas estavam na segunda ou terceira gravação aqui com a gente e, de repente, um corte furou a bolha e deu 30 mil visualizações. Legal. Assim. Então, isso é muito interessante para a gente, como produtora. Tipo, a hora que a gente entrega o pendrive, entrega a fita, não é muito o nosso problema o que vai acontecer. Mas é claro que a gente se entusiasma quando o cliente fica satisfeito. E para quem está produzindo podcast ou produzindo conteúdo... É a mesma coisa que chocolate. O que te dá satisfação? É ver o número aumentando. Então, se o cliente está veio uma, veio 2, veio 3 vezes e percebe, muitas vezes por falta de estratégia, que aquilo não andou e tal, esse cliente, ele desestimula. Mas quando a gente consegue oferecer para um cliente que, de repente, na segunda gravação, um corte, pode parecer que é pouco. Um corte deu 20 mil... Poxa, mas um cliente desse, na segunda gravação, com esse número, ele consegue mostrar isso para outra pessoa, chamar a outra pessoa. Não é só sobre o número, sobre como que aquilo aumenta a sua autoridade para que você consiga trazer convidados mais interessantes e aí aos poucos ir melhorando a qualidade do seu podcast.
como que aqueles números podem incentivar patrocinadores. Total. E tem muitas maneiras de ganhar dinheiro com podcast. Não é só com AdSense, mas você... hoje em dia, você tem um podcast que tem 1.000 inscritos, super engajado, legal. A gente faz aqui o podcast de 2 médicos. Eles começaram com 0, começaram aqui. Hoje eles estão com, 15.000 inscritos. Legal. E toda semana, toda coisa fazendo. As visualizações do pessoal costuma dar 1.000, 1.200 views por episódio. Mas o público que assiste eles é o público daquilo que eles querem vender. É isso. Né? Então, eu não sei muito se é vantajoso hoje você perseguir número. Não, isso caiu por terra. Porque não adianta falar com 1.000 pessoas que não te interessam. Existem esses vídeos, igual você falou que fura a bolha, existe. Mas o que é hoje, e o que eu falo para os meus convidados, para os empresários que eu entrevisto, é isso. É você usar esse conteúdo de forma estratégica. Para ele usar esse conteúdo para atingir aquele público específico que é ouvir ele. E desse conteúdo, ele vai gerar negócios. Ele vai criar uma rede de relacionamento. Não é aquele número ali. Não é isso. O podcast é uma ferramenta. É uma ferramenta. Né? Eu acho que ela é uma ferramenta e aplicada muito bem com estratégia resolve muito a questão de venda. Com toda certeza. E tem o criador de conteúdo que cria conteúdos que não são corporativos. Sim. E aí é um outro universo, Sim. né? Hoje em dia você vê as pessoas fazendo conteúdos de entretenimento que são espetaculares também. Mas o conteúdo corporativo, o podcast corporativo, ele está se diferenciando da linguagem do podcast de entretenimento. Sim. Eu acho um pouco difícil hoje em dia. A gente já tem aí os consolidados grandes, né? Quem é do ramo de podcast de entretenimento. E dá para alcançá-los, dá para chegar perto deles com muito trabalho, muito investimento. Mas tem a parte do conteúdo corporativo que não é uma máquina que gera com números, né? Porque não é dali que vai sair o seu negócio. Então, quando você está pensando em fazer um conteúdo de entretenimento, poxa, eu acho que aí os seus números são muito importantes. Quanto mais gente vê... É isso. Agora, quando você está produzindo um podcast corporativo, uma empresa de implante de silicone. Sim. Não interessa ele falar com 1 milhão de pessoas, porque não. Interessa ele falar com 1.000 pessoas que estão a fim de saber como funciona o implante de silicone. É isso. Então, o nicho, na época do Shark Tank, o próprio Apolinário, naquela época, isso foi... sei lá, faz muito tempo. O próprio Apolinário falou que hoje não é mais um canal sobre carros. Hoje vai ter um canal de Fusca e um canal de Ferrari. E daqui a pouco já está acontecendo. Sim. Os canais de Fusca é o canal do motor. Exato. E o outro canal é quem faz a restauração dos frisos e tal. Então, funciona muito pro criador de conteúdo, porque ele não precisa ser, saber de tudo e tal. Ele manja daquilo. Ele faz... O lance dele é dar receita de comida vegana. Ele não precisa entender de macarrão, porque Exato. ele... Então, ajuda o produtor e ajuda o espectador a receber um conteúdo que é relevante para ele. E quanto mais, eu falo isso lá e hoje eu faço isso com a minha agência, quanto mais você especialize e nicha naquilo, você causa efeito ali, né? Você causa no seu público mais autoridade, mais relevância também. Então, assim, hoje a gente tem o UpdateCast, que é um podcast nichado para empresários e empreendedores. Então, eu já nichei. Eu posso nichar empresários do ramo da moda. Poderia fazer também. É isso. Então, eu acho que o jogo vai mudando, as coisas vão se transformando. Daqui a uns dias pode ser uma outra receita. Mas o que é mais importante, assim, de tudo que você traz é a gente ter pessoas, né, como você, que consegue nos apoiar, né? Indiferente. Poxa, aí das transformações... Mudou, agora não é mais isso. Arranca essa mesa e muda muito rápido, né? Hoje em dia. Muda, gente. É efêmero, é tudo muito rápido. E o que diferencia, né? Eu acho que empresários é sempre você estar olhando, né, o que está acontecendo ao redor, né? Eu acho que você também percebeu isso. Você falou, tem uma produtora, ela atende tudo isso. Poxa, olha, estão precisando... É isso, vou focar no podcast por enquanto. Até chegar uma hora que...
A mudança, né? Essa pivotada que a produtora deu quando a gente começou a mexer com podcast, ela veio de um momento muito específico. Eu tinha acabado de terminar um projeto na Copa do Mundo de 2014. Eu fui contratado pela Endemol, que é a mesma... Para quem não conhece, a Endemol é a detentora do formato do Big Brother. Ela cria formatos e tal. E a Endemol fez um formato para uma equipe... para um casting da Argentina. É um programa de rádio chamado Perros de la Calle, né? Que é tipo, assim, a grossa comparação é como se fosse o Pânico daqui. É o programa do meio-dia, super bagunçado e tal. E a Endemol, ela estava produzindo um conteúdo junto com a Fox Sport, para fazer a cobertura da Copa. E a Fox queria muito que os apresentadores fossem o casting desse programa. E a rádio falou, não, eu não posso deixar os caras 2 meses no Rio de Janeiro, porque quem é que faz o programa aqui da rádio durante esses 2 meses? E aí a Endemol me chamou e falou, olha, temos que resolver uma coisa, eu quero trazer esse casting da rádio, a gente vai alugar uma casa no Rio de Janeiro e eu quero que você monte pra gente uma estrutura técnica compatível com rádio broadcast, porque é um programa de extrema audiência na rádio a gente precisa continuar transmitindo o programa para a rádio, para não furar com a rádio, para depois aí eu ir gravar com o casting aonde for. Então, na verdade, a gente levou todo o equipamento, foi muito legal porque é o tipo de decupagem técnica, né? De scouting técnico. Eles não sabiam aonde eles queriam alugar a casa, tinham algumas opções, mas a casa também ia ser cenário, então não podia ser qualquer casa, mas tinha que ter visão, porque a gente mandava o sinal via IP, né? Para rádio, só que o programa ele ia via satélite. Então, dependendo da posição que a casa tinha, se era perto de algum morro, o sinal não ia chegar. Então, teve toda uma escolha que eu participei muito. Olha, aqui funciona assim, porque aqui assado vai precisar de um link de internet redundante, que aqui não chega, a operadora só chega até ali. Então, a gente junto escolheu qual era a casa, montei a estrutura, o programa ele foi transmitido, né, para a rádio. E quando o projeto da Copa acabou, eu herdei alguns equipamentos que eram muito específicos para aquele tipo de execução de trabalho, né? Como os microfones, os processadores de dinâmica, que são os mesmos que a gente usa aqui. E aquilo ficou parado. Ali eu já estava no mercado, né, de audiovisual, com aquele equipamento guardado, porque era muito específico para áudio. E quando eu comecei a entender que podcast estava virando uma coisa, eu falei, poxa, já tem tudo aí. Foi tudo aquilo que eu usei lá, eu posso usar aqui. E aí, nesse momento, eu optei por deixar de fazer alguns serviços de audiovisual, né, e focar na Podcast Me. Que legal, que legal. E a Podcast Me tem quantos anos já? Muitos. A Podcast Me é desde sempre. Na verdade, a Podcast Me... Vocês já tiveram outro nome, então? A produtora se chama Nova TS, Produções e Eventos. Esse é o nome da nossa produtora, do nosso CNPJ, que existe desde sempre. E a Podcast Me é o nome fantasia que a gente usa para divulgar, né, o envelope que a gente coloca na produtora para que a gente consiga atingir o público de podcast. Legal, legal, legal. E agora, se tiver áudio ou vídeo, se quiser transmitir, se quiser gravar, se quiser... O cara entende, O cara do áudio. O homem. A máquina, a lenda. Que legal, Thiago. Olha, um prazer te entrevistar hoje. Nossa, que rápido, né? Você viu como é gostoso ser entrevistado? Eu escuto as pessoas falando isso aqui. Você falou quanto hoje? Hoje, Olha. 1h20. Olha aí, o rapaz fala, o homem fala, hein? Oh, meu Deus do céu. Eu fico muito feliz de poder estar aqui como convidado, participando de uma gravação no meu estúdio. No seu estúdio. Né? Porque olha aí. Muda muito o nosso olhar, o meu olhar, né, de quem tá aqui. Agora é bom que você vai fazer a sua autocrítica. Eu já tô criticando um monte de coisa ali, ó. Eu vi que ali em cima... É legal a gente validar o que a gente faz, né? Eu adoro fazer isso. Eu vi que ali em cima tem um fio que acaba... que eu preciso fazer um acabamento ali. É que seu olhar é muito técnico, né? Muito técnico. Então, é muito legal poder estar aqui, porque agora eu vou poder também falar pros clientes como que é a sensação, né? O que dá para perceber. Gente, ele foi bonzinho, não falou mal de nenhum cliente, olha esses. Mas vontade não faltou.
Daqui um tempo a gente grava e ele vai falar Eu mal não de sei mim. se isso vai pro ar, provavelmente não, mas eu não sou pago pra gravar. Sim. Gravar é muito legal, eu adoro gravar, eu tô na minha praia, aqui é muito legal. Eu sou pago pra aguentar cliente. Mas é. Porque eu falo, software a gente desenvolve, hardware a gente compra. Agora o peopleware... Peopleware, o peopleware adorei, vou usar isso. Peopleware é muito complicado. Então, aqui a gente ganha pra resolver o peopleware. Porque o hardware e o software já estão funcionando. Gente, eu falo assim, eu sempre brinco assim, trabalhar é fácil. O difícil é lidar com as pessoas. Relacionamento. Em todos os aspectos, gente. Em todos os aspectos. Relacionamento afetivo, profissional, enfim. Acho que relacionamento, acho que o ser humano ainda não aprendeu a se relacionar. E cada vez mais a gente está indo pro buraco, porque nós somos uma espécie que evoluiu baseado nas relações interpessoais, e daqui a pouco a gente vai ser extinto porque a gente decidiu parar de se relacionar. Gente, vamos largar isso aqui, ó, e vamos conversar. Isso aqui é extremamente importante, isso aqui é muito legal. A gente tem que entender que tecnologias e tudo que vem são facilitadores, mas o fator humano, isso a gente não pode perder, não. Porque se você pensar no humano como animal, a gente é muito frágil. A gente não voa, a gente não tem dente afiado, a gente não tem garra, a gente não tem veneno. E quando o humano entendeu que para poder sobreviver, ele tinha que fazer alianças, é aí que deixou o grupo mais forte. Sim. Porque precisamos estar juntos para matar o leão. A hora que a gente resolve estar separado, você vai ser comido pelo leão. Viu, gente? A entrevista com o Thiago é filosofia também. Obrigado, foi um prazer. Imagine, onde a gente te encontra, as redes sociais? Fala aí para quem tá em casa. Se você está interessado, se você quer conhecer um pouco mais aqui do estúdio, se você já tem um projeto, se você ainda não tem um projeto, mas entende que isso aqui é alguma coisa que faz sentido para a sua marca, que você quer colocar, ou se você tem uma ideia, conversa com a gente. Eu sou bom de prosa, eu quero entender o que você está precisando e, inclusive, te falar, olha, o que você precisa não é um podcast, o que você precisa é outra coisa. É legal essa análise. Procura a gente no podcastme.com.br. Tem o nosso Instagram também, que é o @podcastmeprodutora. E, poxa, vai ser um prazer poder receber o seu público, as pessoas que gostaram desse conteúdo. E você falou do outro espaço, né? Eu falei do Estúdio 1, do Estúdio 2. Poxa, a gente está terminando um espaço lá embaixo, que é o espaço onde a gente está gravando conteúdos musicais, com banda. Tem toda uma decoração vintage, é muito gostoso. Em breve a gente vai estar postando as informações desse espaço para expandir, porque a gente entende que não é todo tipo de conteúdo que cabe no formato podcast. Mesa cast, né, que vocês falam, né? Então, a gente inventou esse nome porque justamente por conta daquela história que eu te falei do que é o podcast ou não. Porque, a grosso modo, nada disso é um podcast. Mas tudo isso é um podcast. Sim. Então, você pode chamar de podcast com áudio, de podcast sem áudio. Você chama do jeito que você quiser, a gente entende. Legal. E... Liga, me conta o que você quer. Pensei assim, pensei assado, já tenho um projeto, não tenho um projeto. E aí a gente vai desenrolando. Eu não quero vender nada para alguém que ele não queira comprar. Eu sou péssimo vendedor. Não, mas você tem que falar... Sabe aquele cara do McDonald's que fala... Você quer levar batatinha grande por R$5? Mas eu não sou esse cara. É muito difícil. E quando eu preciso falar de marca, da minha produtora para as outras pessoas, eu fico muito incomodado de ser muito claro naquilo que eu estou vendendo. Podcast, com não sei o quê. Calma, assim, vamos entender o que você precisa. Não, mas fala que você faz isso. Poxa, mas como é que eu vou falar que eu faço isso se eu não faço? Então... isso... Cara, e essa verdade que você traz, é isso que faz o seu cliente voltar. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro com os nossos negócios, né? Quantas empresas prometem A, entrega B... sim. Então, é isso. Quando eu entrei aqui na podcast, você me falou A, me entregou A. É isso que eu quero. Que bom que você está satisfeita. Cliente satisfeito. Obrigado, foi ótimo. E, gente, você que nos segue aqui no Update Cash, a gente recebeu aqui o Thiago com essa história, né, inspiradora. Você viu que ele tem vários anos aí de caminhada. Eu quero marcar muito com você uma hora só pra gente contar causos. Eu quero saber todas as fofocas dos famosos. As fofocas que você vai saber são de famosos que já morreram. Então eu quero dos atuais.
E você que nos segue aqui no Update, eu acho que essa foi mais uma história inspiradora do Thiago, né? Diretor de TV, ele então traz toda essa trajetória, essa experiência. Então a gente tem como é importante, né, ter profissionais que nos apoiem, né? Então você que ficou com a gente aqui até o final, em breve a gente tem mais um episódio. Até a próxima.